combati o bom combate, guardei a fé e uma coroa de justiça espera por mim, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Quando vier, me encontrará em posição. Firmado estou. Estamos na última montanha esperando, antes de cruzar ao outro lado. Daqui posso ver o novo mundo, a nova Jerusalém. Muito em breve cruzarei o grande rio. Muito em breve estarei do outro lado. Em muitas batalhas, cicatrizes ganhei, mas isso me fortaleceu. Prosseguirei lutando em meio a adversidades. Deus me deu vitória, é sua graça que me faz vencer. Firmado estou. Estamos na última montanha esperando, antes de cruzar ao outro lado. Daqui posso ver o novo mundo, a nova Jerusalém. Muito em breve cruzarei o grande rio. Muito em breve estarei do outro lado. Sinto o chamado de Deus, é hora de partir, chamando-me à casa do Pai, coisas que hão de ser. Já posso ver o sol se pôr, glorificado serei, apenas um passo da eternidade para outro lado. Estamos na última montanha esperando, antes de cruzar ao outro lado. Daqui posso ver o novo mundo, a nova Jerusalém. Muito em breve cruzarei o grande rio. Muito em breve estarei do outro lado. Estamos na última montanha esperando, antes de cruzar ao outro lado. Daqui posso ver o novo mundo, a nova Jerusalém. Muito em breve cruzarei o grande rio. Muito em breve estarei do outro lado. Muito em breve cruzarei o grande rio. Muito em breve estarei do outro lado. Muito em breve estarei do outro lado. Glória a Deus.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Os irmãos estão felizes? O som está bom aí atrás? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Então vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3, e no verso 1 em diante. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Não tem como não encontrar, né? Diz assim: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vamos abrir também no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 16. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede sensato como a serpente e inocente como a pomba. Você quer abrir também comigo no Evangelho de São Marcos? Capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, e o verso 17 e o 18. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 17 e o verso 18. Diz assim: e esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Eles colocarão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Amém. Oramos a Deus. Amém. Senhor Jesus, sempre bom estar aqui, Senhor, neste lugar, junto com os meus irmãos e irmãs, para que, Senhor, nós poder termos esse bom momento de companheirismo em torno da Tua Palavra, querendo que o Senhor tenha algo hoje Teu coração para o nosso coração, alimento. E eu te peço, Senhor, fale conosco, meu Deus, de uma forma especial. Deixe Teus filhos saírem daqui abençoados por meio da Tua Palavra. Prepara o nosso coração para nós cearmos, chegarmos à mesa do Senhor e demonstrarmos que estamos em comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda nessa noite. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pode sentar, irmãos? Amém. Deus continue abençoando a todos os irmãos. Nós temos aqui um pedido especial de oração. Nós vamos estar orando no final do culto pelo nosso irmão Neri. O irmão Neri é um irmão que participava conosco ali nos cultos Sombrio, e depois ele foi embora para o Passo de Torres, e parece que ele ligou por moedinha esses dias e foi assaltado, né? E bateram nele também, né? Ficou bastante machucado. Ele já é um senhor de idade. Vamos orar para que Deus traga cura, né? Que também haja uma libertação, que ele possa tomar a decisão também de nem se batizar. Hã? Vai se batizar? Amém. Deus seja louvado, né? Amém. Graças a Deus. Também, se nessa sexta também fizemos uma viagem muito abençoada ali na cidade de Florianópolis, né? Dessa ocasião foi a irmã Marlene, irmão José, a Camila e o Davi comigo. Nós fomos ali fazendo uma visitinha para o pastor Walter antes do culto. O pastor Walter já está com 82 anos, né? Já está um ancião já. Mas creio que
aquela unção de Deus continuou na vida dele, né? Sentimos tão bem na casa do pastor Walter, né? Estava tão bom o companheirismo com ele. E a irmã Marlene congregou com ele no tempo que ele foi o pastor ali em Criciúma, né? E é isso, né? Eu creio que tem que dar um buquê de rosa para a pessoa, tem que dar quando está vivo, né? Fazer uma visita, procurar, né? É agora, né? Depois que parte, ficar lamentando, né? Se o Senhor tardar em vir, e o pastor Walter partir antes de nós, a irmã Marlene e o irmão José já fizeram a sua parte com ele, né? Também. Eu vi que também que ele ficou muito feliz com a nossa presença ali. E até ganhei uma mensagem dele, que ele disse que foi a primeira que ele tinha ganhado, né? Olhei aquela mensagem, sabe como é que a gente é por mensagem, né? A gente pega uma mensagem que a gente não tem, a gente fica assim em roda, né? Ah, essa mensagem aqui, eu tinha, emprestei, não me devolveram. Já aguardando alguma coisa, né? Aí o pastor, não, pode ficar para ti. Tá bom, pastor, então eu vou guardar essa mensagem comigo, então. Amém. Depois tivemos uma visita na casa da irmã Lucimar, irmã da irmã Edna, foi também uma bênção. E o culto também Deus operou ali para a glória do seu nome. Foi bastante puxado, mas sempre vale a pena, né? Todo esforço vale a pena sempre quando se faz para o reino de Deus, né, irmãos? Vocês estão felizes? Amém. Eu não vou entrar na parte de ensinamento hoje. Quero falar algumas coisas para os irmãos. Hoje é culto de ceia. Trazer de mais de uma forma de pregação do que ensinamento. Vou aproveitar que nós estamos falando desse assunto aqui de Gênesis 13, versículo 1, que o profeta pregou a semente da serpente. Eu não iniciei com esse título, né, a semente da serpente, eu iniciei falando a respeito dos 3 pactos. Aí surgiram perguntas, aí fomos para a semente da serpente, e as perguntas continuou, aí respondemos na semana passada. E durante a semana eu fiquei meditando, pensando nessas coisas, e Deus me deu algum pensamento a respeito de todo o assunto que nós falamos aqui. Deus me deu um pensamento, e eu quero expressar esse pensamento aqui com os irmãos. Quero que vocês tenham paciência comigo. Eu vou um pouco devagar, mas eu chego lá. Amém? Graças a Deus. Nós não temos pressa, né, irmãos? Creio que estamos na casa do Senhor. Viemos aqui para nos alimentar, né? Não tem por que pensar nos sairmos correndo, né? Então vamos manter a paciência, a calma. E eu sei que Deus tem algo bom para nós aqui. Amém? Então, lendo essas 3 escrituras aqui, a princípio, assim, meu ponto de partida, nós temos 2 coisas aqui, né? A Bíblia diz que nós pegaríamos em serpente, no Evangelho de São Marcos, né? Pegaríamos em serpente. Tem uma outra tradução que fala em pisar na serpente. Quantos aqui estão se preparando para pisar na serpente? Estamos preparando para isso, né, irmãos? Amém? Pisar em serpente. E segunda parte aqui, que nós temos em Gênesis capítulo 3, versículo 1, é a serpente ser astuta, astúcia da serpente, né? Na minha Bíblia não é astuta, eu li, é sutil. E os irmãos lembram, na primeira semana que eu li para os irmãos o que significava a palavra sutil, né? Aquele que tem o conhecimento do princípio da vida, falando a respeito da serpente, né? Então nós temos essas 2 coisas. Pisar na serpente, temos aqui uma serpente muito astuta, sábia. Então, o ponto de partida para essas 2 coisas que eu tenho aqui, aí nós temos que voltar aqui em Mateus capítulo 10 e versículo 16, onde eu li, que para nós pisarmos na serpente, nós temos que ser mais astuto do que ela. Aí nós voltamos à escritura que diz, aqui de São Mateus 10, 16, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, sede simples como a pomba e prudente ou astuto ou sutil como a serpente. É assim? Então se ela é astuta,
nós temos que estar um pouco acima da sua astúcia para poder pisarmos a ela. Amém? E nós falamos a semana passada, no finalzinho, o Espírito Santo fez eu dar um conselho para os irmãos, ou melhor, uma advertência, mostrando que Deus tem nos enviado uma mensagem que vem da parte de Deus, e essa mensagem é a instrução de Deus nos instruindo para tirarmos nós daquela inocência que Eva estava, porque ela caiu porque era inocente, e colocando nós na prudência, não é assim? Então a instrução vem, Deus nos instrui por meio da sua palavra, e a instrução faz com que nós saímos daquela criança na fé inocente para uma pessoa madura na fé, prudente, para nós estarmos qualificados, né? Para poder pisarmos a serpente, né? Amém? Um segundo pensamento. O ser mais parecido com Deus, os irmãos sabem que é Satanás. É o ser que mais imita a Deus, é Satanás. Isto ele desejou desde o princípio. Desde que ele estava no céu, viu quanto Deus era adorado, Satanás sempre desejou ser semelhante a Deus. Então, se você quer conhecer um ser mais próximo, mais parecido, que mais imita a Deus, esse ser é Satanás. Você sabe disso, né? Ele é tão parecido com Deus, que nós estamos aqui, não só nós, todo o povo de Deus, estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E o profeta diz que num pequeno deslize que nós damos fora do espírito e da verdade, aquela adoração que era para ser para Deus, acaba indo para Satanás. Então, por isso o motivo de estarmos sempre vigiando em tudo, vigiando em tudo, para não sairmos fora da verdade e não sairmos do espírito. No momento que você sai do espírito, sai da verdade, aquela adoração que era para ser para Deus, acaba indo para Satanás. Não é assim? Vai chegar o tempo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que Deus será tirado do templo e Satanás será colocado ali, se assentará no templo de Deus, e as pessoas adorarão Satanás pensando que estão adorando a Deus. Não é isso? Então, esse é o intento de Satanás. Ele sempre desejou ser adorado, sempre semelhante a Deus. Veja, como Cristo e o anticristo também são muito parecidos. Sempre Cristo é a unção de Deus em um homem, e o anticristo também é uma falsa unção também em um homem. E essas coisas sempre acontecem em paralelos. Deus envia um verdadeiro ungido para a era, e Satanás se encarna e aparecem muitos falsos ungidos naquela era. Não é assim? E aí nós compreendemos quando nós demos a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Por que há muitos falsos ungidos? Porque Deus tem um verdadeiro ungido. Amém. Se não houvesse um verdadeiro, não teria como ter um falso. Então, porque Deus tem um verdadeiro, Satanás então vem e unge homens também para combater aquele verdadeiro. Aí o profeta diz assim, deixa eu ler aqui um parágrafo para os irmãos, na mensagem à era de Efésios, na página 83. Agora, por que isso teve que ser assim? Por que foi a semente da serpente precisou vir dessa maneira? O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser o templo de Deus, o lugar de repouso de Deus. O Espírito Santo era o homem o templo, Atos 7, 46 ao 51, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é meu trono
e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minhas mãos todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Satanás tem sabido disto o tempo todo, que o homem foi feito para ser tabernáculo de Deus. Ele sabe disso o tempo todo. Ele também quer habitar no homem, assim como Deus. Assim como Deus o faz, porém Deus tem reservado esse direito para si mesmo. Satanás não pode fazer isto, somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pode e não pode fazer isto. Ele não tem poderes criativos. A única maneira de Satanás executar o que ele queria foi fazer entrar na serpente no Éden, assim como ele entrou através dos espíritos malignos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer e fará para atingir os seus fins. Ele não podia ter um filho diretamente através de Eva, como Deus fez com Maria. Portanto, ele entrou na serpente, então enganou Eva e ele a seduziu. Então, os irmãos, vejam, o intento de Satanás sempre foi, como nós falamos no primeiro culto, sempre foi para chegar no homem. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Outro ponto aqui. Nós temos duas coisas também. Nós temos duas coisas que são muito semelhantes, são parecidos, quase iguais. E vocês talvez vão até duvidar um pouquinho quando eu falar aqui, mas nós vamos ver durante a pregação que isso é verdade. Temos dois sentimentos, irmãos, que são muito parecidos. E esses dois sentimentos que são muito parecidos é amor e ódio. Vocês sabiam disso? Que o amor e o ódio são muito parecidos? É? Deus e Satanás se parecem. Satanás sempre personifica. Cristo e o anticristo se parecem muito. E o amor e o ódio também se parecem muito. São dois sentimentos muito iguais. É? Deus coloca o homem na terra debaixo de uma lei. E a lei que Deus coloca este homem aqui na terra é a lei do amor. Porque Deus é amor. Vocês creem assim? Amém. Deus é amor. Então foi debaixo dessa lei que Deus colocou o homem aqui na terra. Nós sabemos que tudo é a base do amor. A nossa redenção vem através do amor. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Não é assim? Então a redenção só pode vir através de amor. Deus coloca o homem na terra, e quando ele coloca o homem na terra, ele coloca ele debaixo dessa lei chamado o seu amor, o seu divino amor. Logo que Deus vem e coloca esse amor na terra, Satanás vem e semeia outra semente chamado ódio. Então, estão entendendo, né? Amém. E semeia a semente chamada ódio. Deus coloca o amor, Satanás vem e coloca essa semente ódio. E esse ódio, irmão, ele foi tão parecido, tão igual, tão semelhante ao amor de Deus, que Satanás, através dessa semente do ódio, ele conseguiu atrair a mulher de Adão. É ou não é? É? Conseguiu atrair a atenção dela. Conseguiu atrair a atenção dela, conseguiu seduzir a ela e conseguiu colocar a sua semente espiritual na sua mente e a semente literal da serpente no seu ventre. Porque aqueles dois sentimentos eram muito semelhantes, amor e ódio. Amém, Jesus? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Então o que a serpente fez? O profeta pregou a mensagem, semente de discrepância. Satanás semeou uma semente de discórdia. E a primeira coisa que a serpente faz, ela semeia uma semente de discórdia e coloca a mulher contra o homem. Quando a mulher recebe essa semente de discórdia e ela fica contra o seu esposo,
Logo, aquele espírito de Satanás na serpente, agora também na mulher, porque foi semeada uma semente nela, ela, por sua vez, vai e coloca o seu esposo contra Deus. Vê como a semente de discrepância vai se espalhando fácil? A serpente, por meio de Satanás, injeta essa semente na mulher, discrepância, e a mulher vai e injeta no seu marido. Serpente coloca a mulher contra o homem e logo a mulher coloca o homem contra Deus. E aí temos todo esse caos que é o mundo hoje. Morte, tristeza, enfermidade, cemitério, hospital, aborto, assassinato, tudo isso aí proveio dessa semente de discrepância que foi plantada lá no princípio. Bom, quando essa semente foi plantada e ela chegou no tempo de produzir, isso produziu ódio, irritação, e apareceu um Caim assassinando Abel, matando seu irmão, porque aquela semente que foi plantada, que lá no princípio parecia que era uma semente de amor, que era igual, semelhante, era uma semente de ódio, e essa semente produz essa irritação, aquilo que Deus olhou e diz que o semblante do Caim havia decaído. Aí Deus disse, por que está irado, Caim? Qual é o teu problema? Semente de discrepância produziu isso. Quando essa semente de discrepância produz isso, nós temos lá no princípio o primeiro assassinato. Caim vai e mata o Abel. Deixa eu dizer uma outra coisa para os irmãos aqui. Quando Deus foi lançar a maldição, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão e amaldiçoou a serpente também pelo que ela fez. Os irmãos estão lembrados disso, né? Quando Caim mata o seu irmão, a terra que também era maldita, logo abre a sua boca e esconde o sangue de Abel. Sabe? Aquela cumplicidade, a terra sendo cúmplice, uma terra maldita sendo cúmplice de um filho de uma serpente também maldito. Há aquela cumplicidade, que Deus diz, olha, o sangue da terra, o termo está clamando a mim. Estou ouvindo ele clamando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amor constrói, o amor levanta, o ódio derruba, o ódio destrói. Não é verdade? O ódio faz essas coisas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu já dei esse exemplo várias vezes, mas vocês sabem que isso aqui é verdade, né? Quando Satanás quer destruir um casal, o que ele faz primeiro? Ele envia alguém no meio desse casal, e essa pessoa que vem para o meio desse casal, ele vem mascarado. Ele coloca uma máscara, aquele espírito que vem é um ódio tremendo que vem, esse ódio coloca uma máscara de amor e logo se introduz no meio daquela família. Não é assim? E esse ódio mascarado com máscara de amor começa a conquistar aquela mulher casada. E a primeira coisa que ele faz, ele começa a colocar essa mulher contra o seu marido. Não é assim? Amém. Começa a mostrar os defeitos do marido para a mulher. Começa a mostrar para a mulher as debilidades, as fraquezas, o quanto ele não pode. E vai semeando essa discrepância. Estão entendendo, né, irmãos? E vocês sabem que é assim, né? Balançando com a discórdia. E por um momento, parece que aquele homem seria o melhor homem do mundo. Porque na verdade é um ódio que está mascarado, com máscara de amor. Começa a fazer aquelas coisas que a gente conhece, né? Bah, teu marido, né? Bah, não te dá valor. Bah, tu é uma pessoa tão assim. Bah. E a gente conhece que o assunto é assim.
que aquele ódio está fazendo? É um ódio mascarado para destruir aquela família. O que esse mulherengo tem contra aquele homem casado? Ele tem um ódio. Talvez ele nem saiba disso. Pode ter inconscientemente ele tem um ódio contra aquele homem. O desejo dele é destruir a vida, a família daquele homem, e ele não sabe disso, porque ele tem um ódio escondido com uma máscara de amor. É assim que acontece? Amém. Amém? Vocês continuam felizes? Então ele se achega com essa máscara, né, de amor, conquista, ele é melhor, tem palavras melhores, é mais carinhoso, é mais prestativo. Depois que ele consegue, depois que ele consegue realizar o que ele está buscando, um dia aquela máscara aquela máscara de amor cai, e aquela mulher descobre que por trás daquela máscara de amor, na verdade, era um grande ódio que tinha ali para destruir a sua vida. Amém. E muitas vezes, quando ela descobre que por trás daquela máscara de amor era um ódio, muitas vezes isto já é tarde demais. E quando eu falo aqui do homem, também falo da mulher, né? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Só mais um parágrafo aqui, para nós darmos continuação. Olha como é que o profeta diz, ele diz assim, ó. A batalha rugiu quando Eva abriu sua mente para escutar o seu arrazoamento. Por esse canal foi por onde entrou, por esse canal desceu por seu arrazoamento. Ela arrazoou em sua alma. Ela viu com seus olhos a serpente, e ele era muito formoso e muito belo, ainda mais que seu próprio esposo. Naqueles dias os homens eram pequenos, né? Sabe que o homem mais alto nos dias bíblicos, o homem de 1,60 ele era muito grande, era alto, né? E a serpente era bem maior, né? De todas as bestas do campo, ela era o mais sútil e provavelmente era muito mais belo que o seu esposo. Seu parecer era de uma besta grande, né? Masculina. Quão grande era? A primeira coisa que ela faz foi abrir a mente, e quando fez arrazoamentos humanos, captaram a situação. E lhe disseram, não seria emocionante? É igual ao que ele faz com uma mulher hoje em dia. Uma mulher com seu esposo, muito bom, se encontra à frente a um grande homem, muito varonil, o qual começa a lhe abrir o arrazoamento. Recorde, é esse o mesmo. É o mesmo diabo. Isso também sucede a um homem com uma mulher, como também a uma mulher com um homem, de qualquer maneira que faz, opera no casal, no arrazoamento, na consciência, ou em algo onde começa a mover-se. Porém, de vocês, primeiro lugar é a palavra de Deus. Amém, né? Para nós, em primeiro lugar é a palavra, né? Nós temos a razoar, né? É assim, irmãos, que acontece? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando essa máscara está vestida nesse homem, ele provavelmente vai se parecer, como diz o profeta aqui, ele vai parecer melhor do que seu esposo, né? Mas, na verdade, é um espírito que odeia aquela mulher. Por mais que ele vai te dizer muitas coisas que você goste de ouvir, mas ali é um ódio. Por quê? Porque o final disto é aquele homem levar a alma daquela mulher para o inferno. Vem cá. Levar alguém para o inferno é amor? Não é, né? Só pode ser ódio. Que a pessoa não capta que ali tem um ódio por trás disso. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Existem pessoas assim, irmãos, por exemplo, aqui entrando numa outra partezinha aqui.
Tem pessoas que se ofendem, às vezes, com a pregação, como eu disse no culto aqui passado, por mais que forte seja a pregação, nunca é Deus te surrando. A pregação é o bicar da pomba. A surra é lá depois, quando Deus entrega para o carrasco, né? Mas tem pessoas que se ofendem com a pregação, se ofendem com o irmão, se ofendem com o pastor, se ofendem com o diácono e acabam indo embora, né? Vão embora. Sai irritado, né? Não consegue, às vezes, passar por nenhum tipo de prova simples que acontece no meio da irmandade. O profeta diz que Deus pode permitir que o pastor te fale alguma coisa para te provar. Não é assim? Às vezes o diácono tentando melhor fazer o serviço, talvez acaba até errando em algum gesto. Algum irmão às vezes está com uma luta grande, talvez cheio de problema em casa, passa por ti, não te viu, a pessoa já sai irritado. Eu sabia, virou a cara para mim, nem me olhou. Não é assim? Amém. O pastor falou aquilo, foi para mim. O diácono faz horas que ele está pegando meu pé que eu estou vendo. A gente sabe que é assim que acontece. Amém. E as pessoas vão irritados, saem irritados e se vão. E eles não sabem que essa irritação que eles saem vai produzindo um ódio dentro deles. E quando esse ódio vai sendo produzido dentro deles, irmãos, eles acabam, como diz a Escritura aqui, eles acabam se privando da graça de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui a respeito disso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. E não haja algum fornicário ou pessoa profana como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou para ele arrependimento. Só um pouquinho mais em cima aqui. Segui a paz com todos os homens e santidade, sem o qual ninguém verá o Senhor, procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Por que fica contaminado? Quando a raiz de amargura surge no coração da pessoa, irmão, que aquela pessoa fica amargurado, alguns até conseguem guardar para si. Outros, aquela raiz de amargura, aquele ódio, que é um demônio, fica tão forte no coração daquela pessoa, que a pessoa, às vezes, ele precisa ir de casa em casa contar para todo mundo que ele está revoltado contra o pastor, contra o diácono, contra o irmão, o que aconteceu. Ele tenta sempre contaminar a outros. Esse demônio é terrível. Foi lá, a serpente na mulher, a mulher ao homem, vai passando, vai se espalhando. Como os irmãos aqui mais antigos sabem, tivemos um problema aqui, que quando eu fui ver o problema, a família já tinha envolvido toda a igreja dentro do problema. Quando nós fomos olhar, está todo mundo amargurado com todo mundo ofendido com todo mundo. Aquela raiz de amargura se espalhou. Não é assim que acontece? E a pessoa não sabe, irmão, que quando isso acontece, ele próprio está se privando da graça de Deus. Está se privando da graça de Deus. Ele pensa que ele odeia o pastor, ele pensa que ele odeia o diácono, ele pensa que odeia o irmão que ofendeu ele. Na verdade, quando ele faz isto, ele está dizendo em voz alta: eu me odeio, eu estou me amaldiçoando. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes os jovens, se irritam. Não é o caso de vocês aqui, graças a Deus, essa mocidade que são humildes, essa meninada aqui, Mas em outros lugares, às vezes os jovens se irritam, Se vão, caem no pecado, no vício, perdem o caráter, perdem a dignidade, perdem a saúde. Aí eu pergunto para vocês, essas coisas é amor próprio? Claro que não é amor próprio, irmão. Isso é ódio. O que destrói a tua vida não pode ser amor, só pode ser ódio.
Olha o testemunho que o profeta dá aqui. Aqui para os jovens aqui. O profeta diz assim: uma mocinha aqui há não muito tempo atrás, isso não é uma piada, porque eu não tenho intenção de contar isto como uma piada. Mas o povo sabe que este não é lugar para piada. Mas uma mocinha aqui, existe rapaz excelente aqui, rapaz cristão. E há muito tempo atrás, quando eu era o pastor aqui, nós costumávamos ter umas aulas apenas para os jovens, no domingo à tarde. E eu falava com os jovens sobre a sexualidade, coisa então, e no próximo domingo à tarde falava com as jovens e tentava colocar um freio nessas coisas. Uma certa mocinha começou a sair com um velho tampinha no centro da cidade aqui, fumava cigarro e tinha um frasco dentro do seu bolso, e ele dirigia um carro esportivo pela cidade. E eu não podia ver o que ela viu naquele rapaz. Ele não gostava de vir na igreja, ele sentava ali fora, acompanhava até aqui na igreja, então ele estava lá fora, dentro do seu carro, esperando, e não entrava na igreja. E eu disse para ela um dia, ela morava em New Albany, eu disse: eu quero te perguntar uma coisa, mocinha, o que no mundo você vê nesse rapaz? Eu disse: em primeiro lugar, ele odeia a tua própria religião, que você tem. Ele despreza o teu Cristo. Ele nunca daria um bom marido. Ele te faria miserável toda a tua vida. Eu disse: ora, existe excelente rapazinhos cristão aqui, com o que você poderia namorar. Seu pai e sua mãe não estão de acordo com esse namoro, mas você vai de qualquer maneira. E você pensa: ah, eu tenho 16 anos. Como se o tempo não passasse, né? E ela começou a usar maquiagem, e a bagunçar, e a primeira coisa, ela começou a frequentar a hospedaria de estrada, ela passou para a eternidade agora, mas então ela estava aqui, você sabe? Você sabe que desculpa aquela mocinha deu, naquele tempo, por amar aquele rapaz? Olha que coisa absurda, né? Ela disse: ele tem os pezinhos tão bonitinhos, e ele é tão perfumado. Você poderia imaginar isto? Se perfumando? Isto é o maricas, diz o profeta, não um homem. Eu disse: olha, irmã, eu preferiria você namorar com um cristão que tivesse os pés ásperos como cascalho e cheirasse como um gambá, se ele fosse absolutamente um cristão. Isso é certo, verdade? E se desculpa, pezinhos tão bonitinho, bem perfumado, o pequeno corredor de hospedaria de estrada finalmente arruinou a vida da garota. É uma vergonha desonrosa. Amém. Então é isso, né? Amém. Como Satanás vem dessa maneira, né? Então, creio que Deus também adverte que também os jovens, né? Uma ocasião, mais ou menos lá pelos anos 50, aconteceu um crime, né? Aconteceu um fato, uma história. Um rapaz foi condenado à pena de morte e morreu na câmara de gás. Aí eles contam a história que tudo iniciou quando esse rapaz estava no baile e encontrou lá uma mulher e logo se apaixonou pela mulher e diz que amava aquela mulher. E quando chegou lá no meio do baile, estava dançando, aquele rapaz tentou tirar aquela mulher para dançar e aquela mulher se recusou de dançar com ele. E ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio de a mulher não ter querido dançar com ele, que ele foi lá e matou o filho da mulher. Quando ele matou aquele menino, irmãos, aquele rapaz, ele cometeu um duplo assassinato. Não é assim? Ele matou aquele rapaz e matou-se a si mesmo. Agora, a pergunta: isso é amor?
Isto é amor próprio? É claro que não é. Isto é um ódio mascarado com máscara de amor, que entra e engana a pessoa. E a pessoa até pensa que é, mas na verdade é um ódio que está ali por trás para destruir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi para a câmara de gás ali que mataram ele já estava morto fazia muito tempo. Quando ele deu aquele espaço para aquele ódio que entrou, que ele pensava que aquilo era amor e aquilo era um ódio mascarado. Então, irmão, quando a pessoa que foi enganada, ele chega no fundo do poço, chegou lá no fundo do poço, que ele descobre que a máscara caiu e que por trás daquela máscara linda de amor que tinha era um ódio, geralmente é tarde demais. Quando a pessoa percebe que isso aconteceu, muitas vezes os filhos já estão na droga, outros na prostituição, a mulher já está com outro homem, e assim essas desgraças todas que acontecem com as pessoas. E às vezes a pessoa tenta recuperar e não tem mais como recuperar, não tem mais volta, né? O Espírito Santo dá conselho para as pessoas, dá conselho, e o Espírito Santo aconselha, mostrando para as pessoas, irmãos, que no plano divino, nas coisas de Deus, Deus sempre dá tempo para as pessoas. Deus dá sempre tempo. Infelizmente, as pessoas não reconhecem o tempo de Deus. Geralmente, as pessoas deixam passar o tempo de Deus. Quando eles reconhecem o tempo de Deus, às vezes não tem mais como eles fazer mais nada. O diabo já destruiu a vida deles. Às vezes, vão ter que conviver com sequelas pro resto da vida. Das pessoas, alguém pode me falar aqui para mim agora aqui? Tá, e a eleição é predestinação? Muito bem. Eu creio que uma pessoa salva uma vez, salva para sempre. Você crê assim? Amém. Né? Uma pessoa que é salva uma vez, ele é salvo para sempre. Mas, irmão, eu falei no outro culto esses dias, tem erro que as pessoas cometem, tem decisão erradas que as pessoas tomam, que às vezes não tira a salvação deles, mas vai tirar privilégio deles. Verdade. Aleluia. Eles vão crendo que vão entrar pelas portas e eles vão ficar de fora da cidade. Vão crendo que vão para o arrebatamento e vão ficar para a tribulação. Irmão, pede para tirar esse carro da frente da porta, botar mais para trás, não deixa o carro na frente da porta. Isso para botar mais para trás. Não é assim? Consequência, não tira a salvação, mas tira privilégio da pessoa. E aí quando nós vamos ler as bênçãos lá de Deus, Deus quando foi abençoar os seus filhos, ou melhor, Jacó quando foi abençoar os seus filhos, quando chega no Rúben, o Rúben tinha cometido aquele pecado, e aí quando ele vai trazer a bênção, ele diz, Rúben, tu era para ser o mais excelente, mas tu não vai ser o mais excelente. Tu era para ser o primogênito, mas tu não vai ser o mais primogênito, porque tu subiu na cama do teu pai e dormiu com a mulher do teu pai, então tu perdeu esse privilégio. Tá lá Rúben, continua na genealogia, continua a tribo dele aparecendo. Aparece na tribo, mas perdeu o privilégio de ser o primogênito. As bênçãos que a primogenitura trazia para ele, ele perdeu aquela bênção, uma decisão errada que ele toma. Não é o que acontece, irmão? Amém? Vocês continuam felizes? Amém. Estão todo mundo alegre por Jesus? Amém. Esse aqui, irmão, é só o bicar da pomba, viu, irmãos? Isso que eu estou falando, sim, é o carrasco, viu? O que acontece, né? Aleluia. E aí, quando chega nesse ponto que a pessoa se destruiu a vida, tem pessoas que até reconhecem às vezes. Volta humilhado, tenta acertar. Mas tem uns, irmãos, que são tão arrogantes que eles dizem assim ainda,
Viu o que os crentes fizeram comigo? Se o irmão fulano tivesse me falado aquilo, eu estaria bem, meu filho estaria bem na igreja. Ah, minhas crianças estavam tão bem na igreja, se não fosse o diácono pegar tanto no pé. As pessoas dizem isso, são tão arrogantes, que nem para se humilhar, para alcançar a misericórdia de Deus, eles têm a capacidade. Tentam sempre justificar, sempre tentando acusar alguém. Alguém tem que ser responsável pela minha decisão errada que eu tomei. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eles mesmos se destroem. E sempre tenta achar uma justificativa para colocar alguém. Ó, irmão, eu vi esses dias alguém postou alguma coisa que disse assim, olha, se porque irmãos errados estão no nosso meio, alguma coisa errada, faz escandalizar, o Pedro está fora há muito tempo. O Pedro era irmão do Judas, faziam parte do mesmo apostolado. Se o Pedro olhasse, olha o Judas, agora estou desanimado, nem vou mais na igreja. O que eu tenho com o manufaturado? O que eu tenho com o joio? Você é trigo? Segue em frente, manifesta a luz. Não condene o pecador por ser pecador, vive uma vida que vai fazer com que ele se envergonhe da vida que ele está vivendo. Esse profeta. E com isso, irmão, com essas coisas que eu estou falando aqui, milhares de pessoas se destroem as suas vidas. E eles seguem em frente com esse ódio, pensando que é amor próprio. Agora eu vou ter amor próprio. Vou ficar em casa, que eu não quero ficar no meio dessa confusão. Vou ver o pastor, vai ver, não vou no culto, vou mostrar para ele, como se eu perdesse alguma coisa. Não vou pagar mais meus dízimos, vou ter amor por mim agora. Irmão, a pessoa está fazendo para si mesmo. Louvado seja Deus. Quando ele faz isso, irmão, como eu disse, ele está falando em voz alta. Eu me odeio, eu me amaldiçoo. É o que ele está fazendo com ele mesmo. Aleluia. Deixa eu falar aqui. Deixa eu dar um testemunho para os irmãos aqui. Como essa raiz de amargura, irmãos, ela afeta a pessoa. Quero encerrar, não quero ir muito longe. Nós estamos acima. Deixa eu dar esse testemunho aqui para os irmãos. Irmãos, não deixe, irmãos, em nome de Jesus, nunca deixe raiz de amargura se formar no teu coração. Nunca deixe essa raiz de amargura. Se livre disso. Quando vier isso, é o diabo, é Satanás. Repreende. Amém. Se encha do amor de Deus. Amém. Se encha do amor de Deus. Amém. Pastor, como é que eu faço para me encher do amor de Deus? O profeta respondeu: leia a Bíblia e ore todos os dias. Só assim você vai se encher do amor de Deus. Amém. Se enche do amor de Deus. Tire essas raízes de amargura, não deixe isso brotar. Aleluia. Uma ocasião eu estava no culto e um pregador pregou naquela noite, pastor visitante, que estava sempre conosco ali na cidade de Canoas, pregando ali, pregou uma mensagem, e aquela mensagem que ele pregou era uma mensagem muito boa. Ele pregou naquela noite a respeito do tríplice do homem, falando a respeito do corpo, alma e espírito. E ele encerra a sua mensagem falando a respeito daquela alma que rejeita a vida toda, e quando chega na hora da morte, aquela alma o alcança, depois aquela alma vai para a prisão. Muito boa mensagem. Passou o tempo, mais ou menos um mês, ele retorna ali no tabernáculo em Canoas de novo, e quando ele retorna ali, ele pregou uma outra mensagem, e quando ele está pregando sobre aquela outra mensagem, ele disse assim, naquela outra mensagem: irmão, o incrédulo não tem alma. O título da mensagem dele era o Posse de Amar. Era a boa pregação dele. Eu, na época, não compreendi o que ele falou. Por que o incrédulo não tinha alma? Quando chegou no final do culto, eu deixei todo mundo sair. Eu já era obreiro, já estava ministrando. Então, achei melhor conversar com ele. Todo mundo saiu. Cheguei lá na frente. Fui conversar com ele e perguntei assim: irmão, a pregação do senhor está muito boa, pastor. Está muito boa essa pregação. Só teve uma coisa que me ficou um pouquinho na dúvida, assim. O senhor esteve aqui, tal domingo, e pregou a respeito do tríplice do homem, o senhor se lembra? Sim.
Pois é, o senhor falou daquela alma, quando é que ela entra em prisão, tal e tal e tal. E agora o senhor pregou aqui que o incrédulo não tem alma. Como é que o senhor consegue fechar uma mensagem na outra? Quando eu falei isso, ele coçou a testa, assim, ficou vermelho, assim, ele é claro, ficou bem vermelho. E eu vi que ele ficou sem resposta. Estava só eu e ele. Eu disse para ele assim, não, pastor, faz o seguinte, deixa assim, tá bom. Eu vi que ele não tinha resposta na hora, deixa assim. Na época eu estava me preparando para casar. Aí eu peguei o convite de casamento e alcancei para ele. Ó, convidar o senhor e sua esposa para o casamento. Isso no domingo. Quando eu cheguei na reunião de obreiro segunda-feira, que era na casa de uma irmã, cheguei naquela reunião, eu vi que o carro dele estava na frente da casa da irmã, conheci o carro dele. Ele nunca participou de reunião de obreiro com nós, né? Quem geralmente nos dava instrução era o pastor Vigílio, que pregava para nós. Entrei, ele estava com um feixe de mensagem, assim, tudo amarradinho, assim, tudo dobradinha. E aí o pastor pegou e disse, o pastor fulano está conosco aqui, vou aproveitar, deixar, ele pediu que ele quer falar alguma coisa aqui. E quando ele subiu, ele já subiu assim de uma maneira meio agressiva, né? Quando eu vi que ele começou meio me agredir assim, o que eu pensei? Claro, se eu tinha lá uns 20 e poucos anos, se fosse hoje, eu ficaria sentadinho até o final, nem me afetaria, né? Eu me levantei e fui embora, né? Peguei a biblinha, botei embaixo do braço e fui para casa. Quando terminou a reunião, aí eu vou voltar aqui num ponto que eu falei outra vez aqui, irmão, observe uma coisa, tu começa a morrer na fé, tu começa a apodrecer, o testemunho, a primeira coisa que acontece, os corvos começam a te rodear. Fede para te ver se os corvos não aumentam para tua volta. Quando terminou a reunião, foi um monte de homem lá para casa a fermentar. Ele falou esse tio, chama de diabo, e foram fermentando. Tudo errado, né? Era o contrário, era para eles terem escondido, né? E a fermentar. Irmão, quando eu parei e dei ouvido para aquilo, isso aqui que eu estou falando para vocês aconteceu comigo. Começou a criar uma pequena raizinha de amargura no meu coração. E aí, fiquei amargurado com ele, fiquei amargurado com o meu pastor, porque eu achei que o meu pastor deveria ter me defendido, e pensei assim, sabe uma coisa? Eu vou ficar por casa. E justificativa a gente tem, né? O que eu quero me incomodando, vou cuidar da minha vida. Como eu disse aqui, né? Vou ter amor próprio. E fiquei por casa. Fiquei umas 2 semanas sem aparecer no tabernáculo. Chegou um dia, o pastor passou lá na frente, me chamou. Nós entramos dentro do carro e eu tentei justificar, tentei falar, estava nervoso, um pouco chateado com a situação. E eu me lembro que o pastor pegou e tinha aquele jeito dele, né? Bateu assim na minha perna, assim, disse assim, Davi, eu vou dizer uma coisa para ti. Vai lá e te humilha para ele e mostra para ele que tu vive o que tu prega. Tá. Sabe, o pastor Gil, ele desarmava a gente, né? A gente estava bravo assim, pronto para... E ele desarmava a gente, né? Tirava as armas da mão da gente, a gente não tinha como... Estava louco para dizer um monte de coisa, não dizia. Né? Tinha um dom que desarmava a gente. Mas, ali cortou um pouco dos galhos, né? Mas a raizinha permaneceu lá. E aí, passou o tempo, então eu pensei assim, eu vou ir. Mas eu vou ir quando eu sentir tocado no coração, que o Espírito Santo me tocar, eu vou. Foi esse pensamento. Quando me sentir tocado, eu vou. E aí fui numa festa, um aniversário que teve, o pastor Gil chegou e olhou para mim, aí, foi lá? Eu digo, não fui ainda. Tu me desfalcou agora, rapaz. Eu me senti pressionado. Tipo, e agora? Queria esperar em Deus, mas a coisa estava apertando, né? Vou ter que ir. Tipo, bom, fazer o quê, né? Aí fui lá e cortei mais um pouco dos galhos, né? Cortei mais um pouco do galho, a raizinha lá ainda. Aí convidei um irmão como testemunha e fui lá para conversar com esse pastor. Aí
No dia que eu fui pregar, quem estava lá era o pastor Walter, ele estava pregando na igreja dele nessa noite. Eu pedi para o diácono chamar ele na rua, ele foi lá na rua, o irmão estava junto como testemunha. E eu fui pedir perdão para ele. Eu digo, irmão, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor daquele dia. E ele assim, ele é um homem grande, né? Ele pegou, olhou para mim e disse assim, tá perdoado, mas que não se repita mais isso. Meu Deus do céu. Bom, aquele enraizou. Faltou raizar para baixo, né? Enraizou mesmo. Meu Deus, saí daquele lugar assim, no ar. Não sabia nem onde estava. E o irmão que estava comigo é meio brabo. Eu digo, não, Pedro, guarda a espada na bainha, deixa assim. Eu saí. Aí o pastor, foi. Então tá tudo bem, pastor. Que tudo bem, nada. Tava nada bem. Tava bem por fora. Por dentro aquilo estava me remoendo. Irmão, quando eu digo para vocês que priva da graça de Deus, priva mesmo. Priva, é horrível. Olha, tu te faz mal só para ti mesmo. Não faz mal para ninguém. Eu chegava no culto e o irmão Gildo lembra que parecia que era uma coisa, parecia que todo domingo esse pastor ia pregar lá. Eu faceiro para ir para o culto, me sentava, saía do quartinho. Ai, Jesus. Os bancos lá tem escora, me escorava, ficava lá assim. Ou pegava minha vez e ia embora para casa. E aquilo foi ficando tão forte, que aquela amargura foi entrando em mim, de uma maneira assim, que daqui a pouquinho eu já não conseguia ouvir mais ninguém pregar. Eu achava, sabe o que o diabo bota na cabeça da gente? Que tudo é um grande complô contra ti. Que tudo é um complô. Tudo que tu fala parece que é para ti. Tudo que falava parecia... Ai, meu Deus, eu não suportava ouvir a voz de mais nenhum deles pregando. Qualquer um deles subiu no púlpito, eu já ficava incomodado. Aí, fiquei com isso um longo período, assim, essa coisa ruim, um longo período me acompanhando. E aí eu contei já essa história para os irmãos, só vou repetir essa partezinha aqui, porque fecha com esse testemunho. Aí passou o tempo, me casei, parei de pregar, não quis mais pegar a escala devido a esse problema. Não achava justo subir no púlpito, pregar com os irmãos, pregar o amor de Deus, que a palavra, a mensagem da hora é o amor de Deus, não é? Cheio de ódio no coração, né? Não achava justo. Então é melhor ficar sentadinho. Fiquei um tempo sem pregar. E aí, como eu fiquei fora do foco de pregação, de escala, e indo pouco nos cultos também, então aquela coisa ruim se esconde um pouquinho, né? Então, aparentemente aquilo tinha passado. Numa noite, um sábado, cheguei do sábado, um serviço depois do meio-dia, e comentei com a Gilda, vou dormir um pouco, que de noite eu vou participar da vigília, tem uma vigília perto da minha casa. E aí fui de noite na vigília, estou sentadinho lá para começar, meia-noite começar a vigília, o pastor já estava com o violãozinho na mão, ia começar a vigília. Daqui a pouco o pastor colocou aquele violão de em pé, fechou os olhos e falou assim, olha irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não posso começar essa vigília sem que antes uma pessoa que está aqui venha se humilhar. Deus não gostou do que você disse hoje. Eu estou pensando, né? Eu já tinha toda aquela questão do te humilha. Pensei, bom, não é para mim porque trabalhei de manhã, dormi de tarde, não falei nada, estou tranquilo. E aí foi um para frente, não era aquele, foi outro, não era, foi outro, não era. E o saudoso irmão Fernando, estava sentado do meu lado, começou a me cutucar. Vai, Davi. Por que, rapaz? Eu não fiz nada. Não falei nada hoje. Até iria, não tem problema, mas não falei nada. Não, mas um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Tipo, tu me pegou. Tá bom, vou lá. Começar a vigília de uma vez, né? Quando eu me levantei, eu estava indo no corredor, o saudoso irmão Mário também, já partiu no Senhor, já sabia do meu currículo, que eu estava sempre me humilhando, deu um amém bem forte. Amém! Foi, vamos para frente, né? Aí fui lá, o pastor orou por mim. Quando eu voltei para o banco, o pastor Gil continuou. Tu não vai vir mesmo?
Aí eu olhei pro Fernando, o Fernando começou a rir e disse, pá, me perdoa, Davi. E assim, ele ficava nervoso e começou a dar risada, né? Começou a rir, ficou vermelho, ele era bem claro. Eu disse, não, irmão Fernando, não tem problema. Eu disse assim para ele, esse é meu bordão. Quando eu disse isso para ele, esse é meu bordão, eu me lembrei de algo, né? Que Deus disse para mim numa ocasião, que ele tinha me dado uma chave, ouvindo um testemunho. Deus tinha me dado uma chave. E eu não sabia que chave era essa que Deus tinha me dado. Eu disse, bom, amém, Deus me deu uma chave, vou segurar essa chave. Quando eu disse, esse é meu bordão, o Espírito Santo veio no meu coração e disse, a tua chave é esta. Te humilha, te humilha, te humilha, e quando estiver bem humilhado, te humilha mais um pouco. Amém. Que o pastor Gil tinha dito para mim aquela vez. Então, quando isso aconteceu, eu tomei uma decisão. Eu digo, bom, é agora ou nunca. É isso que eu tenho que fazer para caminhar? Então vai ser isso que eu vou fazer. No outro dia, a primeira pessoa que eu liguei foi para esse pastor. Pastor, tem uma possibilidade de a gente conversar aí uma meia hora? Não, tem sim. Marquei com ele. Nos encontramos na estação do trem. Fiquei 2 horas esperando ele. Deus me provou, irmão. Fiquei 2 horas esperando ele. Cheguei lá meio-dia, que eu tinha combinado com ele meio-dia. Ele chegou às 2 horas na estação do trem. E eu lá esperando ele, né? Mas aí quando ele chegou, irmão, aí ele se sentou e eu comecei a contar a história para ele. Antes de se humilhar, eu contei a história para ele. Vê, irmão, como é o diabo que faz as coisas? Quando eu contei, ele botou a mão na cabeça e disse, bah, irmão, não brinca que eu fiz isso. Eu digo, foi assim que aconteceu. Ah, mas eu não queria ter te atrapalhado. Eu digo, não sei. É Satanás mesmo? Aí eu pedi perdão de coração, estava no meu coração. Aí pedi perdão para ele me pediu perdão, a gente se abraçou e fiquemos muito amigos, eu e ele. Amém. Sem nenhuma raiz de amargura. Peguei aquela raizinha, amém. Sai diabo daqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Para encerrar, deixa eu dizer isso aqui. Vocês sabem que Deus precisa de fogo para nos purificar. Precisa ou não precisa? Amém. Por que ele precisa de fogo? Porque o fogo de Deus, irmão, não deixa raiz e nem ramo. Amém. Queima tudo. Amém. Que o fogo do Espírito Santo, irmão, queima toda a raiz de amargura. Amém. Que o Espírito Santo deixa essa raiz de brotar no coração de ninguém. Amém. E se tá brotando, irmão, deixa o Espírito Santo queimar, viu? Amém. E não se esqueça do conselho que Deus te deu por meio da pregação, viu? Seja simples como a pomba, prudente como a serpente. Deus abençoe, vamos se colocar de pé. Vamos para a ceia do Senhor. Amém, Jesus. Evangelho de São... perdão. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23.